Olá, meu nome é Alexandre Carrião da Cunha. Sou aluno da Medicina do oitavo período e estarei apresentando o seguinte trabalho: monitorização neurofisiológica intraoperatória versus nenhum monitoramento em cirurgia de tumor intradural extramedular. Uma revisão sistemática e meta-análise dos desfechos neurológicos pós-operatórios precoces, que produzi sob orientação do orientador Flávio Nigri. Os tumores intradurais extramedulares representam uma parte importante das neoplasias da coluna vertebral. A cirurgia é geralmente curativa, porém, esses tumores estão frequentemente aderidos a estruturas neurais, podendo ocorrer déficits neurológicos pós-operatórios associados à ressecção agressiva. A monitorização neurofisiológica intraoperatória é uma técnica que acompanha em tempo real a função dos nervos e da medula durante cirurgias, ajudando a prevenir esses déficits. Embora a monitorização seja padrão em procedimentos intramedulares e de correção de deformidades, seu efeito em ressecções de tumores intradurais extramedulares ainda não foi sistematicamente avaliado. O objetivo desse trabalho foi avaliar se a IONM reduz déficits neurológicos precoces após ressecção de tumores intradurais extramedulares, ou IDEM, comparando cirurgias com e sem monitoramento. Realizamos, portanto, uma revisão sistemática e meta-análise seguindo as diretrizes PRISMA 2020. Em nossa revisão, incluímos estudos que avaliaram pacientes com tumores IDEM, compararam ressecção com e sem ONM, reportaram a presença de déficit neurológico pós-operatório e tinham desenho comparativo. Nós excluímos estudos que avaliaram apenas tumores intramedulares, não apresentaram dados extraíveis, não tinham grupo controle e relatos de casos, séries não comparativas, resumos de congresso ou duplicados. Definimos como desfecho primário a presença de um novo ou pior déficit neurológico até a alta ou em menos de 30 dias pós-operatórios. Para padronizar entre os estudos, o status neurológico foi convertido em uma variável binária. O risco de viés dos estudos não randomizados foi avaliado usando a ferramenta Robbins e o nível de evidência foi avaliado utilizando o sistema GRADE. Para a meta-análise, aplicamos um modelo de efeitos aleatórios, produzindo razão de chances e o respectivo intervalo de confiança para estimar o efeito da IONM sobre os déficits neurológicos pós-operatórios. A heterogeneidade foi avaliada pelo índice ao quadrado e a análise de sensibilidade foi conduzida pelo método Leave-One-Out. Para melhorar a aplicabilidade clínica, traduzimos os resultados para a diferença absoluta de risco e número necessário para tratar. Nossa busca inicial identificou 985 registros em 3 bases de dados diferentes. Após a triagem e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 4 estudos de coorte retrospectiva foram incluídos. Ao todo, 602 pacientes foram incluídos, sendo 306 do grupo com IONM e 296 do grupo sem. A idade média variou entre 50 e 60 anos e houve um leve predomínio do sexo feminino. A coluna torácica foi o sítio mais frequente dos tumores, e as histologias predominantes foram os meningiomas e os tumores da bainha nervosa. Todos os estudos utilizaram análise multimodal, com potenciais evocados somatosensitivos e potenciais evocados motores. Alguns associaram também G-Wave e eletromiografia. A meta-análise demonstrou que a IONM reduziu significativamente os riscos de novos déficits neurológicos após ressecção de tumores IDEM, com razão de chances de 0,39 e p igual a 0,005. A redução corresponde a uma diferença absoluta de risco de 9,2%, com o número necessário para tratar de 11. Quer dizer, seriam necessários operar 11 pacientes com IONM para prevenir um déficit neurológico precoce. Ao aplicar os testes de sensibilidade, observou-se que a exclusão de qualquer um dos dois estudos com maior coorte levou à perda da significância estatística, indicando que o resultado global é influenciado por esses estudos de maior peso. Ainda assim, a tendência permanece favorável à IONM, cujos valores de odds ratio abaixo de 1. Vale notar que, embora previstas, as análises de subgrupo não foram realizadas devido à pouca quantidade de estudos por categoria e à heterogeneidade nos dados e das definições entre eles. Nosso estudo sugere que o uso da IONM em ressecções de tumores IDEM reduz o risco de déficits neurológicos precoces. Porém, dado o baixo nível de evidência, a IONM ainda deve ser reservada a casos de alto risco, até que novos estudos confirmem sua aplicabilidade universal. Além disso, são necessários estudos prospectivos e multicêntricos para validar esses resultados e avaliar a relação custo-efetividade do monitoramento intraoperatório. Seguem as referências utilizadas e muito obrigado pela atenção.